Esta é a parte 2, a parte 1 estará na descrição ou no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Momentos depois da conversa com Aron, ela comentava com sua serva sobre o bastão do amor e justiça para o Teor. Apesar dele ter continuado com seus atos de rebeldia, se comportando como um príncipe mimado, ela queria ser a princesa que bate no príncipe mimado, e o avisou que passaria a participar das aulas de esgrima. Ela queria algo diferente para repreendê-lo, com um formato que não o machucasse. Ela ainda queria escrever seu nome na vara da justiça. Sua serva disse que não poderia fazer isso e perguntou se o imperador descobrisse. Legna respondeu dizendo que um lixo não presta atenção no outro e mencionou que no registro de punição da família real, uma criança foi castigada com um pedaço de árvore de Dorcon. Sua serva desmaiou e caiu nos braços de um nobre cavaleiro, chamado Johan. A Legina disse para ele controlar as expressões, ele ficou constrangido, pois ela descobriu. Após o Johan se tornar o cavaleiro pessoal dela, ele se apaixonou pela Selma à primeira vista, mas acabou morrendo. Há uma diferença de 11 anos entre eles, e Selma voltou para a casa dos pais após se tornar viúva. Nessa época, Selma fez péssimas escolhas, agora a Legina quer mudar esse futuro. Ela elogiou a Alna, dizendo que está melhorando no café. A Alna pediu desculpas e disse que a Lady a está olhando de forma feroz. Selma, muito agitada, afirmou que não é a hora de tomar café. Legina comentou que ela está muito agitada. Johan disse a Legina que ela mudou muito no tempo em que estava longe. Ela perguntou se há algum problema ele ser o cavaleiro pessoal de uma princesa de lixo, mas ele respondeu que apenas seguirá as ordens dela. Johan mencionou que a Lady fica constrangida quando ouve o nome dela. Ela perguntou quem é a Lady, e Johan explicou que é uma alcunha do Jesse, pois ele viveu como uma garota até os 5 anos. Selma se lembrou dele. Ela suspeitou que fosse uma tradição, e algumas pessoas acreditam que, ao viver com uma garota, o azar das bruxas não cairá sobre você. Por ele ter continuado bonito mesmo depois de se tornar adulto, as pessoas ainda o chamavam de Lady. Para quem não conhece ele é o cavaleiro pessoal do Teor. Johan comentou que ele não é considerado tão belo. Legina respondeu que, ultimamente, ela tem visto os rostos de Teor e Aron, então é compreensível que não seja considerado belo. Voltando um pouco no tempo para a conversa dela e de Aron, onde ela o havia obrigado a se relacionar com ela de fachada, ele aceitou e perguntou como ela planejou isso. Ela disse que quer prejudicar sua imagem sendo uma princesa que implorará pelo amor dele. Ela deve fingir ser obcecado por ele, ele deve agir naturalmente, mas ele não entendeu quando ela disse que ele deve agir naturalmente. Ela explicou que ele deve fingir não ter interesse nela, e ele o aceitará devido à insistência. Disse que, se possível, podem levar isso até o noivado. Ele, um tanto lerdo, perguntou se ela não quer levar isso até o casamento. Ela assegurou que nunca chegariam a tal extremo, por conta da sua família de sangue irritante e declarou sua falta de intenção em se casar. Aron concordou, desde que fosse conforme suas palavras. Apesar de ela afirmar nunca se apaixonar por ele, a situação parecia prestes a complicar. Pouco tempo depois, ao redigir uma carta, Legina questionou se Selma enviou ao ducado a última carta como combinado. Selma confirmou ter enviado, e curiosa, perguntou sobre o conteúdo da carta. A Legina disse que foi um aviso para procurarem outras pessoas para a celebração do aniversário de Teor. Ao entregar a carta a Una, ela ordenou que fosse enviada ao ducado Vestine. Selma, surpresa, quis saber o que estava escrito na carta. Legina revelou ser um aviso de sua visita à mansão Vestine. Uma expressão chocada surgiu em Una, enquanto Selma ficou irritada, alegando que tal ação prejudicaria a imagem de Legina, pois ela escreveu uma carta e nem deu um tempo de antecedência, e queria ir no mesmo dia em que a carta foi escrita. Ela já estava na carruagem em direção à mansão, e lembrou que na vida passada, Teor ficou bêbado, brincou com uma espada, feriu guardas e sua esposa desmaiou. Logo após, ocorreu a tentativa de assassinato do imperador, arruinando o banquete. Em sua mente, ela critica o comportamento horrível do irmão, preferindo ser mau do que ingênuo como ele. O irmão na vida passada, por ser ingênuo, distribuiu riquezas do palácio para propósitos duvidosos e emprestou o selo imperial a um trabalhador. Embora tenham recuperado o selo, o estrago já estava feito. Ela afirma preferir morrer a repetir tais ações. Quanto ao assassino do imperador, ela está munida com material para criar o antídoto, tendo as flores da Nilan frescas como ingrediente principal. Ela recorda que o jardim da duquesa Vestine possuía essas flores. Ela se sentia aliviada quanto às flores, e desejava revisar o plano com Aron e obter as flores. Ao descer da carruagem, foi recebida por um loiro que não parecia ser Aron.
Gisli Vestine, o filho mais velho da família, saudou-a e se apresentou, pedindo desculpas pela ausência do pai. Ela o tranquilizou, assumindo a culpa por não tê-los avisado antecipadamente, agradecendo por sua cortesia. Queria fazer deles aliados, pensando que deixar uma boa impressão não seria ruim considerando seus planos futuros. Gisli notou algo estranho, perguntando se fez algo errado, e ela assegurou que não. Ao avisá-lo sobre as flores da Nilan, Gisli comentou que teriam enviado se ela tivesse avisado. Ela explicou que estragaria o jardim amado pela duquesa e demonstrou conhecimento de etiqueta. Subitamente corada, avistou Aron, que se desculpou por chegar tarde para cumprimentá-la. Ele informou que estava ocupado com treinos, ela ficou estressada, e disse que, mesmo em sua casa, ele não podia andar assim, pois era um crime. Pediu a Gisli as flores que precisava e questionou se poderia levá-las. Gisli a tranquilizou, dizendo para ela se sentir à vontade. Decidiu ir na companhia de Aron, enquanto Gisli dizia que iria chamar criados para preparar e transportar as flores. Nesse momento, eles já haviam saído. Bárbara Vestine, considerada a mulher mais linda do Império, e a sua linhagem continuaria sendo bonita, enquanto isso Aron era chamado de o mais lindo. Ela se convenceu de ter encontrado um homem perfeito. Ao chegar no jardim, ficou surpresa, pois a duquesa cultivou tudo sozinha. A Legina perguntou sobre a saúde da duquesa, e Aron mencionou que ela havia melhorado bastante. Legina questionou se alguém poderia ouvir o que falavam, e ele assegurou que ninguém ouviria. Legina informou ter enviado uma carta ao ducado Silvege antes de chegar ali. Ela disse que, apesar de entrarem em momentos diferentes, estarão como parceiros. Ela quer causar escândalo no banquete de Teor, quando a dança do Teor e a sua futura esposa terminar. Aron perguntou se deveria chamá-la para dançar, o que geraria tumulto e feriria o orgulho de Hermann. Eles planejavam declarar o cancelamento do noivado. Ela ficou parada com a ponta do pé para alcançar as flores. Nesse momento, Aron a avisou para ter cuidado. Ele assegurou, proporcionando um belo cenário, mas ambos caíram, e ele perguntou se ela estava bem. Sentindo o coração em perigo, ela chegou a chorar, incapaz de suportar a beleza de Aron e com medo de um ataque cardíaco. Pediu que ele saísse de cima, sendo ajudada a se levantar. Desculpou-se por esse momento desagradável, ele disse para não se preocupar. Ela pediu que esquecessem o incidente, e perguntou onde pararam. Ele disse que ela estava lembrando dele não fazer nada após o anúncio da ruptura do noivado. Ela admirou ele, pois ele é super compreensível. Em sua mente, ela dizia não entender o motivo de estar irritada com ele, mas de fato, estava irritada. Perguntava a si mesma por que sentia a sensação de que os movimentos vergonhosos estavam aumentando. Mesmo assim, desejava uma vida diferente da que teve na vida passada. Ela o questionou se agora ele deveria cavar, pois já não tinha mais o que conversar. Ao dizer que chamou servos, ela mencionou ter um vaso e uma pá. Aron perguntou se precisava fazer isso, ela disse que ele deveria fazê-lo, pedindo que pegasse os maiores. O sol se pôs, e ela também se foi. Gisli disse a Aron que já conseguia ver uma fila de mulheres esperando serem suas parceiras. Aron o tranquilizou, dizendo que já tinha um par, surpreendendo Gisli, que perguntou se era realmente verdade. Aron confirmou e questionou se era Legina, mas não pôde contar. Gisli se perguntava no que Legina estava pensando, vendo-a como a princesa imperial que não recebe a graça do imperador, Legina Belperi. A sua figura parecia lamentável e frustrada, ele sempre a viu como um fardo e não como um membro da família imperial. Disse que a pessoa que viu hoje é totalmente diferente e se perguntava que tipo de coisa a fez mudar assim. Entendo a preocupação do Gisli. Imagina você ver aquela sua colega feia que até dói, toda diferente, com autoestima lá em cima. É normal se sentir estranho. O Gisli disse que, mesmo que perguntasse, ele não ia responder quem é o par dele. O Aron disse que não ia. O Gisli disse ainda que ele é corajoso ao aparecer enfrentando a Legina dessa forma, com o peito à mostra. O Gisli disse que, apesar de ser uma visita acima da hora, eles não deveriam recebê-la com tanta perfeição. O Aron disse que não é o único que não queria deixá-la esperar. O Gisli disse que a Legina será ainda mais bela depois da cerimônia de maioridade. O Aron disse que não liga para a aparência dos outros. O Gisli disse que isso é bem irritante vindo dele. O Aron disse estar feliz por ele não o odiar. O Aron entende a preocupação do seu irmão e sabia que a Legina queria que ele agisse como o costume, pois esse foi o combinado, ele queria seguir as ordens dela, portanto não há nada de diferente. Momentos depois, um cozinheiro pedia a Legina que parasse, pois ela pode se machucar. A Legina estava na cozinha, ela disse que pode não parecer,
mas ela é boa com facas. O cozinheiro estava avisando que usar muitas raízes da flor danila não é bom para a saúde. Ela disse para ele não se preocupar, pois isso não faz mal a ninguém e é bom para o ser humano, apesar de serem muito amargas. E disse que é melhor que morrer envenenado. A Selma perguntou onde ela planeja usar isso. Ela disse que eles devem tomar antes da refeição. A Selma perguntou para quem a refeição. Ela disse a refeição é para o imperador e o irmão dela. Os servos estavam espantados e achavam que era veneno. Ela preparou tudo com um recipiente de prata para eles não suspeitarem que é um veneno. As lágrimas de bruxas, o veneno que matou o imperador na vida passada, não tem efeito sobre uma mulher. O motivo nunca foi revelado. Ela suspeita que é assim porque a receita foi inventada por uma mulher. O antídoto é resultado de várias coincidências. Em sua mente, ela dizia que estava muito preocupada por não ter muitas informações e disse tanto faz, já que ela não vai beber. Os servos estavam super assustados. Outra serva veio avisar que está na hora do café da manhã. O cozinheiro até estava chorando. Ela usou a jarra e foi entregar. O cozinheiro a apoiou. Na mesa, só estavam o imperador e o teor. O imperador estava super feliz. Ela serviu, dizendo que faz bem à saúde. Os dois ficaram assustados. O imperador bebeu, em seguida fez uma cara horrível e disse que o sabor é único. Ela disse que as coisas que amargam fazem bem à saúde e olhou para o teor. Ela disse para o teor não se preocupar, pois ela não trouxe o que ele está pensando. O teor estava com medo da vara da justiça. Ela disse para ele beber. Ele ficou irritado, pois ela estava dizendo para ele beber lixo. Ela disse que o imperador tomou. O teor não sabia o sabor, mesmo assim, ele não ia tomar. Ela olhou para o imperador, e perguntou se não vai terminar. O imperador se viu lascado, sentada. Ela disse que o gosto é pior quando esfria. Com um sorriso fofo, ela disse que fez esse chá para o imperador, e fez com amor e carinho. Chantagem emocional. O homem bebeu. Ela se pergunta se realmente tem alguém nesse mundo que tomaria isso. O imperador notou que ela se levantou e perguntou para onde ela vai. Ela disse que costuma comer pouco pela manhã e disse para ele que, a partir de hoje, a Selma vai trazer o chá medicinal. O imperador, todo assustado, perguntou se amanhã tem mais. Ela disse que coisas boas devem ser consumidas pouco a pouco. O imperador começou a chorar. Ela se despediu. A Selma fez esperar. Ela disse que queria ir ao quarto dela levar o bastão da justiça e disse que está na hora de alimentar o irmãozinho com o chá medicinal feito com amor. Depois de uma perseguição, ela foi fazer um banho. A Selma perguntou a Legina qual foi a punição que o príncipe escolheu para aqueles que espalharam rumores sobre o imperador ter consumido a mãe. Ela disse que ele levou muito tempo, mas decidiu qual vai ser a punição, e quem for encontrado a falar sobre isso será expulso da capital. E aqueles servos receberam uma punição leve, no ponto de vista dela. A Selma disse que essa escolha foi ruim. A Legina disse a Selma que o banquete desta vez é muito importante. A Selma disse que ia se certificar de que tudo estará no ponto. Lavando o cabelo da Legina, a Selma se perguntava o porquê dela querer ser pior que o teor, e disse que mesmo criança sempre fez um julgamento justo, e está à espera dela contar o que está acontecendo. A Legina pediu que não deixassem álcool perto do teor. A Selma disse que a cerimônia de maioridade está muito longe e disse para ela ficar relaxada. Ela disfarçou, dizendo que vale a pena se preocupar, e vão ter que vigiá-lo em qualquer lugar que tenha champanhe, e disse para avisar os outros que, se encontrarem o teor, devem impedi-lo até ela chegar. A Selma disse, como queira. A Legina perguntou sobre o par do Silvage. A Selma disse que é uma senhorita do Viscondado Vedes, Anita Vedes. Há alguns anos, todos da família Vedes foram de caixa, deixando-a sozinha. Foi o Duque Silvage quem a recolheu. Eles não têm uma relação especial, mas ela o vê como irmão. Ela disse que finalmente eles vão se encontrar. Ela ficou estressada, pois o Silvage roubou muito dinheiro do palácio, e dessa vez ela não vai deixar as coisas acontecerem como ele espera. Ela quer cancelar o noivado com ele, não quer ser vista como ingênua novamente. Essa será uma declaração de guerra. A noite chegou, a lua estava cheia, e ela estava deslumbrante. As servas estavam a admirando, até que chegou Selma mandando-as para seus postos. A Una disse que ela estava maravilhosa, e a Legina perguntou se a Una não se esqueceu de algo. A Una ficou sem entender, e a Legina disse que o parceiro dela vai ser o Aron. Ela queria se controlar ao máximo ao lado dele, estava à espera dele usar uma roupa apropriada. Ela não sabia se estava ansiosa ou com medo.
Perguntou a Selma se o presente que ela enviou para o Aron deve ter chegado a essa hora. Ela comprou essa pedra para combinar com os olhos dele. Selma disse que, mesmo que ele não note a joia, ele vai gostar do presente que ela enviou. O presente que ela deu para o Aron são abotoaduras para combinar com as joias. Elas tiveram muita pressa para os conseguir e acabaram pagando um valor absurdo. Alguém chegou e as avisou que era a hora. Ela suspirou, pois finalmente chegou o momento de encarar os inimigos. Aron chegou, e todas as mulheres estavam derretendo perto dele, mas o cara também estava estiloso. Muitos diziam que ele não é de comparecer às celebrações com frequência. Também estava o seu irmão, o Gisli. Ele se cruzou com o seu tio, e começaram a conversar. Muitas moças admiravam o Aron. Foi quando um senhor com cicatriz na cara notou que o Aron estava lá e se perguntou quem era o par dele. Perguntou se o Gisli estava sozinho, e ele disse estar só, pois a esposa dele estava doente. Seu tio disse que ele ainda não casou, portanto, está livre. Gisli olhou para o Aron e pensou que não faz sentido, mesmo que a Legina pertença à família imperial, ele usaria qualquer método para rejeitar. Perguntava-se que tipo de isca a Legina usou. Seu tio berrou tentando chamar a atenção dele, pois parecia não estar prestando atenção. Gisli disse que ele sempre costuma falar as mesmas coisas, então não importa se ele presta atenção ou não. O Gisli disse que o tio nunca namorou antes. Essas palavras o feriram por fora. O tio perguntou quem disse isso, e ele respondeu que foi um dos pais. Perguntou se o tio odiaria menos se contasse quem foi, mas o tio afirmou que se continuasse falando assim, seria apunhalado no campo de batalha. Gisli é persistente e difícil de lidar, enquanto seu irmão é mais quieto, tornando-o uma pessoa difícil de lidar. O tio se perguntava por que seu irmão criou os filhos de um jeito que não tem nenhum meio. Finalmente, a família real chegou. O imperador agradeceu a todos que puderam estar no aniversário de seu filho. A Legina o parabenizou, e ele agradeceu. Esta é a futura esposa de Teor. O imperador disse para os convidados aproveitar o banquete, mas antes, a dança de Teor e sua esposa. Legina estava feliz pelo irmão, mas um pouco preocupada, pois ele é impulsivo e pode comprometer a riqueza da família. Ela queria arranjar um bastão para Greta, a esposa de Teor, enquanto isso ela já estava com o bastão de Teor, o que deixou a Selma estressada. Olhando para eles, a Legina se perguntava como o Johan conseguiu convencer a Selma a ser o par dele. Ela notou que os guardas estão distantes um do outro. Na vida passada, se a tentativa deu certo foi porque o imperador ficou sem proteção dos seus guardas. Essa é uma lei para manter o clima do banquete estável. Ela acha que essa lei é arrogante e é um dos fatores que contribuíram no comportamento do Teor. Ela ainda se lembrava que o assassino apareceu quando a música estava prestes a terminar. O assassino se disfarçou de garçom e se aproximou do imperador, fazendo um corte superficial nele. O imperador o interrogou e o puniu. Ela só soube da notícia quando o assassino já estava morto. Essa é a única informação que ela tem. As memórias começaram a aparecer e ficar mais claras. A dança do Teor terminou, e ela estava confiante de que conseguiria se prevenir. Nesse momento, alguém chegou. Pelo sorriso dela, deu para ver que era o Aron, que veio convidá-la para uma dança. Ela disse que ele está muito belo. Ele disse ter se arrumado um pouco. Ela estranhou, pois ele não se preocupou em se deixar super elegante. Ela disse que está ansiosa pela sua cooperação. Ele disse que vai lutar não atrapalhar. Eles estavam com a arena só para eles. A música Perfect Tonight do Ed Sheeran estava no ar. Ele perguntou se ela não está sentindo pontadas. Ela pediu que ele explicasse melhor. Ele disse que as nobres que estão aqui estão perfurando a ela com olhares. Ela suspeitou que ele tem interesse em se casar, pois os pais dele têm a melhor história de amor e a mais famosa do império. Os pais dele se conheceram num baile de máscaras, não se conheciam e fizeram com que esse tipo de baile decolasse. Ela notou que ele estava meio desconfortável e pediu desculpas. Ele disse que está tudo bem, é só falta de interesse. Ela perguntou se ele não quer se relacionar. Ele disse que quer ser igual ao tio, o tio Egil Vestine. Ele é o responsável pela fronteira do leste e é considerado o homem com a espada mais afiada. Ele foi morto no ataque dos bárbaros, e Aron o substituiu, sendo o novo Malgrave. Logo após a sua cerimônia de maioridade, antes de chegar o inverno, ele morreu do mesmo jeito que o seu tio. Ela se lembrou que a morte dele será no verão deste ano. Ela perguntou quando o tio dele vai voltar para a fronteira. Ele disse que voltará depois de terminar o relatório de rotina do imperador. Ela queria evitar a morte do tio e do Aron. Baby, I don't land the dot. You between I
They for underground. Then it's our favorite song. Bom, manos, eu não sei cantar inglês, nem sei falar, então foi isso. Até a próxima. Valeu.